Fala, meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula para começar. Essa aula muito importante, uma aula que dá continuidade à discussão sobre a estática, aquela parte da física que vai discutir as condições de equilíbrio de um corpo. E nessa aula, a gente já começa a discutir as características de um corpo extenso. Como equilibrar uma coisa que é grande, que o tamanho desse objeto precisa ser incluído na discussão. Tá pronto? Separou papel e caneta? Então, a nossa aula começa logo depois da vinheta. Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula de física agora para começar. Essa é mais uma aula na sequência de aulas sobre estática, sobre as condições de equilíbrio de um corpo. Na aula anterior a essa, a gente discutiu aqui sobre o equilíbrio de um ponto material, que é quando um objeto tem dimensões que não precisam ser discutidas, não precisam ser levadas em consideração dentro do problema, dentro da questão. Agora, nessa aula, a gente começa a discutir as características de objetos que são extensos, cuja dimensão precisa ser levada em consideração. Não despreze agora as dimensões. Precisa sim analisar o tamanho do objeto para entender as condições do equilíbrio dele. Então, prepare aí já seu caderninho, pegue aí seu bloquinho de anotações, a sua canetinha, que a nossa brincadeira já começou, inclusive. Vamos lá? Meus amores, seguinte, eu vou colocar aqui como início da nossa aula o tópico 2. Porque o tópico 1 foi discutido na aula anterior. Eu acho que foi o tópico 2. Vamos conferir aqui, ó. Isso aqui são as observações da aula anterior. E o tópico anterior, vamos voltar aqui um pouquinho. Inclusive, se você não assistiu às aulas anteriores, corra, volte para cá, venha estar. Opa, é o tópico 3, o 2 já foi, tá vendo aqui, ó? O tópico 2 já foi. Então vem para cá, chama isso aqui de tópico 3. Pronto. O que é que a gente vai discutir nesse tal tópico 3? A gente vai discutir as características de corpos extensos, tá bom? E aí, para chegar dentro desse equilíbrio de corpo extenso, vamos botar aqui, ó, equilíbrio de corpo extenso. Para a gente entender essas características, a gente precisa primeiro passar por alguns tópicos que são bem significativos. Então vamos chamar aqui de 3.1. Para começar, a gente vai aqui relembrar as características do que é um centro de massa. Centro de massa. Bom, o nome já é meio que sugestivo. É o centro da massa de algum objeto. Só que para a gente entender melhor isso, eu vou pensar com você alguns objetos. Vamos pensar, por exemplo, em um martelo. Um martelo ele teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele vai ter aqui a partezinha que você vai martelar as coisas aqui, né? Aqui do outro lado você tem aquela partezinha que serve para retirar pregos, né? Pregos. E aí você tem o cabo dele aqui, ó. Vamos desenhar aqui o cabo. Opa, ficou exagerado aqui. Pronto, aqui o cabo do nosso martelo, vamos supor que é de madeira, tá bom? Então, se a gente for pegar aqui a geometria aqui, bem pelo meinho dele, ele começa aqui e ele termina aqui. Então, o meio seria por aqui, né? Isso aqui seria o meio do martelo. Só que você consegue perceber, mesmo sem ter um martelo aí na sua mão, que o lado da direita, esse lado aqui, ó, da direita, ele tem mais massa do que o lado da esquerda. Faz sentido, porque o lado da direita é o lado que tem essa parte do martelo em si, que é a parte de aço, de ferro, né, pesadona. E essa partezinha da esquerda é só o cabinho de madeira. Esse ponto que a gente acabou de desenhar é o centro do martelo. Só que ele não é o centro da massa do martelo, ele é o centro geométrico do martelo. Centro geométrico. Agora, se eu for encontrar um ponto que equilibre ele, imagina, olha para essa caneta aqui, ó, certo? Imagina o seguinte. Se eu for tentar equilibrar essa caneta segurando por aqui, ela não vai equilibrar, porque a gente vai ter mais massa desse lado do que desse outro, não é assim? Por isso que ela vai cair. Agora, se a gente conseguir achar o centro da massa dele, aí a gente conseguiria deixá-lo equilibrado, porque a mesma quantidade de massa também estaria do outro lado. Volta para o martelo. Quando a gente pensa aqui no martelo, o centro que iria equilibrar ele é algum ponto por aqui, ó. Ele tem que ir bem para a direita para conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, esse pontinho em verde aqui estaria representando o centro da massa. Então, isso aqui seria o centro de massa.
Pronto, centro de massa do nosso objeto. Observe que o centro de massa é diferente da ideia de centro geométrico. O centro do objeto e o centro da massa do objeto são diferentes. Porém, existem situações que esses dois coincidem. Geralmente são as situações que o Enem mais gosta de trabalhar. Então, olha só. O Enem gosta de levar em consideração essa seguinte situação aqui do lado. Ó, para corpos homogêneos, deixa eu trocar a cor da caneta, verde, o centro de massa, pronto, o centro de massa é localizado isso aqui é um L e um I, tá bom? Tá estranho, mas é um L e um I. Um L e um I. É localizado aí eu vou trocar a cor de novo aqui, ó. Vamos de lilás agora. No centro de gravidade. Pronto. Essa coincidência vai existir quando o objeto ele é homogêneo, ou seja, quando a massa dele está distribuída igualmente por todo ele. Ele tem um formato geométrico regular, ele tem uma distribuição regular de massa, então vai coincidir o centro geométrico com o centro da massa do objeto. Fez sentido o que é o centro de massa? É um ponto, uma coordenada, que ele se comporta como se a massa estivesse ali naquele lugar. Ela é o centro. Inclusive, qual é a regra para desenhar a força-peso? Na hora de montar o diagrama, a força-peso tem que ser desenhada verticalmente para baixo, a partir de onde? Do centro da massa do objeto. É assim que a gente representa. Ficou claro? Muito bem. Aí vamos imaginar agora, vamos subir aqui um pouquinho. Vou deixar aparecendo essa figura aqui. Ok. Vamos imaginar agora que a gente tem um objeto regular, de massa homogênea, tá bom? E aí vamos analisar o centro de massa dele. O objeto que eu vou escolher aqui, ele vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai ser uma espécie de mesa. Ele tem esse pontinho aqui, deixa eu fechar aqui, e ele é assim, ó, para os lados. Deixa eu voltar aqui, ó. Ops, bagunçou. Pronto, ele é assim. Observe que esse objeto ele tem um centro geométrico. Vamos supor que o centro geométrico dele está aqui, ó, no centro de sua massa. Agora imagine também que eu vou colocar aqui um plano cartesiano. O plano cartesiano que eu vou colocar está pensando da seguinte forma. Aqui nós teríamos o eixo... Opa, volta. O eixo X do nosso plano cartesiano. X. O eixo Y seria esse eixo aqui, ó. Voltar um pouquinho aqui, melhorar a figura. Pronto, esse aqui seria o eixo Y. E aí perceba que o nosso objeto, o nosso centro de massa, ele tem uma coordenada. Aqui, ó. No eixo X, eu vou chamar de X. E no eixo Y. Aqui, ó, eixo Y aqui, ó. Coordenada do eixo Y. Então, nós temos um par ordenado, XY. Pronto. O Y e o X desse centro de massa. Só que imagina o seguinte, e se eu chegasse aqui, em cima desse objeto, e eu colocasse algo aqui, ó. Colocar um cubinho aqui em cima. Pronto. O que acontece? Esse cubinho tem seu próprio centro de massa, que tem suas próprias coordenadas. Aí, para diferenciar, eu vou chamar isso aqui de x2. Esse primeiro aqui eu vou chamar de x1 e de y1. E o outro eu vou chamar de x2 e de y2. Aqui, ó, vamos dizer que está quase coincidindo. Está aqui, ó, y2. Agora imagine que eu vou pegar um terceiro objeto agora. Um terceiro objeto e vou colocar esse objeto aqui no final. Esse terceiro objeto agora, só para variar um pouquinho, ele vai ser um cilindro. Pronto. E aí ele tem um centro de massa, que tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então vamos lá. A coordenada x dele vai estar aqui, ó. Esse aqui é o x do objeto 3. E esse aqui também tem uma coordenada y. Pronto. Coordenada y, tá aí, ó. O y, 3. Fez sentido? 3 objetos,
3 centros de massa. Claro, aqui eu ainda poderia levar em consideração a altura, mas para facilitar, vamos fingir que está tudo numa superfície, vai ser menos coisa para você discutir. A questão é o seguinte, eu tenho 3 centros de massa, mas qual é o centro de massa do sistema como um todo? Qual é o centro de massa total? Isso vai nos levar agora a um novo tópico, o centro de massa de um sistema. Um subtópico aqui, né? Então, vamos colocar aqui o centro de massa de um sistema. Centro de massa de um sistema. Pronto, centro de massa de um sistema. Como é que eu descubro qual é o centro de massa de tudo isso, né? Qual seria o ponto que eu conseguiria equilibrar? Não vai mais ser no ponto x1. x1 não representa mais o centro. Por quê? Porque você vai ter muito mais massa, muito mais matéria do lado direito do x1 do que ao lado esquerdo. Então, o novo centro de massa está em algum lugar mais para a direita. E aí, como é que eu vou descobrir onde é essa nova coordenada? Qual é o novo x, o novo y, o novo z? A nova coordenada desse centro de massa. E aí, para você descobrir, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta preta. Vamos supor que a gente quer descobrir o x. Eu quero descobrir qual é o x do centro de massa de todo esse sistema. Então, a gente vai calcular isso fazendo uma média. Uma média. Nós vamos colocar aqui todos os centros de massa e encontrar uma média. Só que tem um detalhe. Essa média, ela não é aritmética. Ela é uma média ponderada. Professor, eu esqueci agora, professor, o que é uma média ponderada. Bom, é a mesma média que as faculdades usam para medir a sua pontuação no SISU. Por exemplo, se você quer fazer o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o que é que vai acontecer? Na hora de calcular a sua média, eles vão pegar a sua nota de ciências da natureza, vai multiplicar por 3 na hora de somar. Ela vale peso 3. Vou dar um outro exemplo. Quando o aluno está matriculado na universidade, ele faz 3 provas. A prova A, a prova B e a prova C. Ou então AV1, AV2, AV3, como você queira chamar. Só que elas têm pesos diferentes. A prova A tem peso 4, então tudo que você terá nela é multiplicado por 4. A prova B tem peso 5. O que você calcular nela, multiplica-se por 5. E a última prova tem peso 6. Deixa eu melhorar aqui que ficou muito espremidinho, né? A primeira prova tem peso 4, então é 4 vezes A. A segunda prova tem peso 5, é 5 vezes B. E a terceira prova tem peso 6, 6 vezes C. Isso para dizer que a prova C é mais importante que a prova B ou a prova A. E para descobrir a média, você soma tudo e você vai dividir isso aqui, ó, pela soma dos pesos. Pesos são esses números que você usou aqui, ó, para expressar a importância daquele número. Então, você vai somar o 4 mais o 5 mais o 6, vai virar um 15, e aí você pega aquela soma e divide por 15. Isso é uma média ponderada. É desse jeito que a gente mede as notas lá na UFRN, por exemplo, tá bom? Agora, vamos medir a média ponderada desse x, x1, x2 e x3. Só que eu preciso de pesos para esse x. E os pesos que a gente vai usar são as massas dos objetos. O objeto que tiver mais massa, a gente vai dar mais importância para ele, vai dar um peso maior. Então vamos lá, você vai pegar a massa do objeto 1 e multiplicar pelo x1. Pronto, isso é a primeira parcela da nossa soma. Para a segunda parcela, a gente vai pegar aqui a massa do objeto 2, multiplicar pela coordenada do seu centro de massa. Depois a gente vem aqui no verdinho aqui, ó, massa do objeto 3 e multiplica por x3. O que é que a gente faz com esses resultados? Soma tudo, para encontrar uma média. Agora a gente vai dividir por quem? Pela soma das massas. Vai pegar aqui a massa 1, a massa 2, aqui ó, massa 2 e a massa 3. E vai somar tudo, que é a soma dos pesos. Pronto. Isso aqui é a soma dos pesos. Certinho? Pronto. Quando você fizer isso, vai dar um número, não vai? Esse número é a nova coordenada do novo centro de massa. Agora, se eu tiver em dois planos, o x e o y, eu repito o processo para calcular a coordenada y. A lógica é a mesma. O y do centro de massa vai ser... Vamos botar aqui o risquinho aqui para fazer a continha aqui, ficar bonitinha. Pronto.
Então você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, M1, só que aí Y1 mais M2 vezes Y2 mais M3 vezes Y3. Aí na parte de baixo, a soma das massas, M1 mais M2 mais M3. E aí você descobriu a coordenada Y do novo centro de massa. Show! Ah, ele é tridimensional, professor. Ele tem o X, tem o Y, ainda tem o Z. Não tem problema. Quer descobrir o novo centro de massa, média ponderada entre as coordenadas. Acabou. Simples assim. Lembrou as condições do que é um centro de massa? Muito bem. Agora eu vou lhe dar uma curiosidade. Na verdade não é uma curiosidade, é parte do conteúdo e é bem relevante para você entender como é que um objeto fica equilibrado. Para entender como ele fica equilibrado, você iria precisar fazer o seguinte. Vamos passar a página aqui. Vamos lá. Para entendermos o equilíbrio do corpo extenso, primeiro ponto, você tem que entender que o centro de massa do objeto, vamos imaginar que isso aqui é a superfície, ó, pronto, e aí a gente vai colocar um objeto aqui em cima. Pronto. Esse objeto aqui, que eu vou destacá-lo de laranja, ele tem um centro de massa aqui, ó. Vamos supor que o centro de massa dele está naquele ponto, belezinha? E ele está apoiado sobre uma base. A base, a parte que toca o chão, essa parte que eu estou destacando de verde. Você percebe que verticalmente o centro da massa do objeto está acima, está em cima e acima, né? Em cima e acima da base do apoio. Olha o que acontece aqui, ó, se eu trocar a figura. Vamos imaginar agora a figura na horizontal. Vamos imaginar o objeto aqui e um objeto foi colocado aqui em cima nessa posição. Eu vou desenhar esse objeto de lilás aqui, ó. E esse objeto lilás tem o seu centro de massa aqui, ó. Mas aonde está a sua base? A base que ele apoia no chão, essa partezinha verde. Ó. Você percebe que ele está acima? É só você pensar o seguinte, ó. Pega aqui esse ponto aqui, ó, e prolonga ele para cá, ó. Você consegue perceber, né? Ó? Tá acima, mesma coisa para cá, ó. Tá em cima dele, ó. Pronto, então tá equilibrado. Ele vai ter condições de ficar equilibrado. Agora vamos imaginar que eu tenho um objeto com outro formato. Vamos pegar agora um terceiro formato. Vamos imaginar agora um objeto que ele tem esse formato aqui, ó. Pronto. Bem estranho, né, esse formato? Se o centro de massa dele estiver aqui, aí você vai perceber novamente que o seu centro de massa está sobre sua base, ó. Então ele também está em equilíbrio. Olha aí, ó, sobre a base, centro de massa sobre a base. Mas e se o centro de massa estivesse fora da base? É isso que eu vou lhe mostrar agora. Imagine aqui a nossa superfície horizontal novamente, só que o nosso objeto ele tem um formato meio que diferente. Formatozinho aqui diferenciado. Vamos voltar aqui. Espera aí que eu saí da página aqui acidentalmente. E pronto. Vamos imaginar aqui que ele é assim, ó. Ele é um objeto que tem essa formazinha aqui estranha. E que o centro de massa desse objeto está aqui, ó. Observe que a base é essa parte aqui de baixo. E que dessa vez o centro de massa não está sobre a base. O que é que vai acontecer? Essa coisa vai tombar aqui para o lado e ela não consegue se equilibrar nessa posição que está desenhado. Então a condição de equilíbrio é essa. É por isso que se uma pessoa estiver de pé, olha uma pessoa aqui de pé, ó, representação de uma pessoa de pé, só que essa pessoa está de lado, tá bom? Essa pessoa está, esse aqui é o pé da pessoa, a pessoinha está aqui, ó, olhando para aquele lado ali, ó. Onde é que é o centro de massa da pessoa? No centro do seu corpo, por aqui, ó, próximo ao umbigo. Observe que a pessoa, na verdade, ela sempre fica levemente inclinada, o que faz com que a base das suas pernas e dos seus troncos faça com que ela esteja sempre sobre sua base. O centro de massa está sempre sobre a sua base. Ó. Olha aí, sobre a base. Agora, se essa pessoa se inclinar para frente demais, ela vai cair. Olha o que aconteceria se essa pessoa decidisse se inclinar assim. Ó. Olha aí, ó, a basinha aqui do seu pé. Ó. Vou trocar aqui para o verde. A basinha está aqui. Essa é a linha que delimita a base. Agora, olha só onde está o centro de massa da pessoa. Essa pessoa vai fazer o quê? Cair. Mas você sabe, né, que existia um cara que conseguia fazer isso sem cair, um artista muito famoso no mundo inteiro, chamado Michael Jackson. Pronto, o que é que ele fazia para conseguir fazer esse movimento?
Bom, para isso ele precisou de um pouquinho mais do que saber dançar. Ele fez o seguinte, imagina que isso aqui é o chão. Deixa eu melhorar aqui essa linha aqui do chão. Pronto. Imagine que isso aqui é o sapato de Michael Jackson. Aqui o sapato dele fazendo assim, ó. Aqui o lacinho aqui, ó. Muito bem. E aí ele... Aqui, ó. Sua perninha aqui curvada aqui para o lado. Só que o que acontece? Para ele conseguir fazer isso, ele desenvolveu um sistema que tinha um ganchozinho aqui embaixo do seu sapato preso no chão. Quando ele ficava de pé sobre o palco, o seu sapato plugava ali. É claro, ele precisa de muita força nessa perna aqui, ó, para conseguir segurar o peso do seu corpo. Malhou pra caramba. Mas se não existisse essa partezinha aqui de baixo para dar o sustento a ele, ele iria cair, como está nessa figurinha anterior. Se você vai se abaixar para pegar uma coisa no chão, você vai fazer isso aqui, ó. Você consegue se abaixar, só que você curva, tá aqui a base do seu pé, você leva o seu bumbumzinho para trás, inclina a frente do seu corpo para cá, e aí você consegue pegar alguma coisa no chão. Porque você está conseguindo pegar o seu centro de massa e manter sobre sua base. Olha aqui sua base. Olha aqui seu centro de massa acima da base. Se você não conseguir fazer, se você não conseguir jogar o seu bumbumzinho para trás, você não vai conseguir fazer essa inclinaçãozinha para frente. Você tomba para frente. Sacou? Muito bem. Pensando nisso, existem três maneiras diferentes de classificar um equilíbrio de um corpo extenso. E aí, para fazer essa classificação, deixa eu botar aqui, ó, exemplos. Isso aqui foram exemplos. Agora vamos ver aqui, ó, os tipos. Vamos colocar aqui um tópico aqui. Tipos de equilíbrio. Show. Subiu aqui um pouquinho. O que é que seriam esses tipos de equilíbrio? Pensando nisso, a gente vai a gente vai fazer a leitura do equilíbrio da seguinte forma. A gente pode ter o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. Imagine que eu tenho um cone. E esse meu cone ele está assim, sobre uma mesa. Diferente dele, nós temos um segundo cone desse jeito e para fechar, nós temos um terceiro cone desse outro jeito. Tudo isso sobre uma mesa. Tá aqui, ó. Opa. Pronto. Tudo isso sobre uma mesa. Perceba que os três estão equilibrados. Esse primeiro equilíbrio que nós temos aqui, esse primeiro caso, a gente chama de equilíbrio estável. Estável. Esse segundo aqui a gente chama de instável. E esse terceiro, ele não é nenhum nem outro. Ele nem chove nem não molha. É um chove e não molha, né? Ele nem fede nem cheira. Ele não tá nem aí. Então ele é indiferente. Indiferente. Agora vamos lá. O que é que faz esse primeiro objeto? Deixa eu pintar ele aqui, vou de laranja. O que faz esse primeiro cone ser classificado como estável? Ou o que é que faz esse segundo cone aqui que eu vou pintar aqui de verde ser considerado instável? O que é que tem nele que acontece isso? A gente vai pensar o seguinte. Nesse primeiro caso, se alguém interagir com ele, der um petelecozinho, mexer, fizer qualquer coisa, ele balança de um lado para o outro? Não. Ele tem risco de sair dessa posição? Não. Já o segundo caso, que milagrosamente foi colocado, porque a gente sabe que não é nada fácil equilibrar desse jeito, a menor interação tira ele dessa posição, ele cai e não volta mais. Por isso que ele é instável. Para se perceber o nível de estabilidade ou de instabilidade, a gente pensa o seguinte, vamos voltar aqui para uma das figuras que a gente já usou aqui, ó. Pensa aqui nessa primeira figura. Vamos pegar aqui uma outra cor de caneta. Vamos com esse vermelhinho aqui, ó. Imagine uma linha que sai do objeto e ele abre um ângulo em relação ao finalzinho da base. Percebe que tem um ângulo aqui em cima? Ó. Se eu fizer isso com essa outra figura, olha como fica o ângulo. Percebe que o ângulo agora abriu bem muito aqui, ó, tá bem abertão?
Fez sentido? Pronto. Quanto mais aberto está esse ângulo, mais estável é o objeto. Mais estável é o equilíbrio. Então, isso seria um ângulo de estabilidade. Por que que esse último, que a gente, aquele último não, o penúltimo ali que a gente desenhou, ele é instável? Porque ele está tão em cima da base, a base tem uma abertura tão pequena, que esse ângulo está muito fechado. Está tão fechado que praticamente não tem estabilidade. Ele está instável demais. Quanto mais alto fica o centro de massa, imagina que esse objeto tivesse o mesmo formato que já tem, mas imagine que o centro de massa dele fosse lá em cima. Vou pegar aqui uma outra cor de caneta aqui. Outra cor de caneta. Vamos aqui para o preto. Imagine que aqui em cima fosse ele. Olha como o ângulo ia fechar. Então, quanto mais esse ângulo fecha, mais reduz a estabilidade ou mais aumenta a instabilidade. Olha o que a gente aprendeu hoje. O que é o centro de massa, como identifica as coordenadas do centro de massa e o que o centro de massa tem a ver com a estabilidade ou a instabilidade do equilíbrio. Agora fique atento nas próximas aulas, porque tem uma aula vindo por aí que vai envolver uns cálculos simples e extremamente relevantes para a prova do Enem. O cálculo de momento angular de uma força, ou torque, como alguns escritores gostam de chamar. Bons estudos, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tchau!